Atos capítulo 2 está escrito: ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E você senta dando glória a Deus. Meus irmãos, o capítulo 2 do livro de Atos fala de o dia em que a promessa do derramamento do Espírito Santo acontece. Esse dia é o dia de Pentecostes. E Pentecostes é uma das festas estabelecidas pelo próprio Deus no Antigo Testamento, onde todo judeu tinha que ir a Jerusalém. Pentecoste quer dizer 50º, 50 dias após a Páscoa. Eles festejavam a primícia, a colheita. Eles traziam pães ao templo, pães levedados, diferente da Páscoa, que a Páscoa era pão sem fermento. Então esse era uma festa agrícola, agradecendo a Deus pela prosperidade, pela provisão, pela resposta da terra. E também há um cunho espiritual, que os rabínicos, eles dizem, porque a Bíblia não dá uma data exata, que o dia em que Deus entrega as tábuas da lei a Moisés são 50 dias após o êxodo, a travessia do Mar Vermelho. O que está acontecendo aqui é que Jesus está dando uma ordem no capítulo 1 aos seus discípulos, e a ordem é de cunho espiritual, meu pastor. Jesus está dizendo que João havia batizado com água, mas que por aqueles dias aconteceria a promessa que ele batizaria com o Espírito Santo. O texto nos informa que os discípulos entram numa pergunta um tanto quanto terrena dentro de uma conversa espiritual. O que Jesus está falando é acerca de coisas espirituais. E os discípulos vão perguntar: mas quando que Israel, ou o Senhor, Deus, vai remir Israel? Eles cortam o assunto de Jesus para tentar trazer a conversa para a terra, porque a mente dos discípulos ainda está ligada a um reino terreno. E você sabe que dentro desse período de 3 anos e meio foi criado toda uma expectativa do Messias, e que o Messias ia ser um grande revolucionário, e queria tirar Roma do governo, e que ele se assentaria no trono. Eles esperavam um Messias político, mas o próprio Jesus sabia que ele não veio para um reino terreno, que ele não veio para um trono passageiro. Jesus conhecia a sua identidade, essa qual Isaías profetizou no capítulo 9, a partir do versículo 5: porque um menino nos nasceu, um príncipe se nos deu, o nome dele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías disse: a ele será entregue o trono de Davi, o qual será eterno. Então Jesus conhece seu propósito e sabe que não veio para um reino passageiro, mas que veio para um reino eterno. E quando os discípulos entram nesse assunto novamente, parece que eles não entenderam nada
do que Jesus havia pregado durante todos esses 3 anos e meio. Eles estão diante de um Jesus que é ressurreto, um Jesus que morreu na sexta, ressuscitou no domingo e que está há 40 dias dando provas infalíveis que ele havia vencido a morte. Jesus está falando de algo de cunho totalmente espiritual, mas no cunho ou no culto em que Jesus está falando de algo espiritual, tem alguém com a mente ainda presa nas coisas da terra. E quando o Senhor há de remir Israel? E quando há de acontecer? Jesus dá um corte dizendo: existem estações, tempos que não cabem a nós. São coisas discernidas ou decretadas por Deus. Jesus não dá muito assunto, porque esse não é assunto, não é culto de falar de coisas da terra. Esse é culto de falar de coisas espirituais. Esse é culto de falar de coisas do céu. Jesus corta o assunto, pastor Afonso. Aí ele diz: fiquem em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos de poder. Há de descer em vós o poder do Espírito Santo, e vós serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria e com os fins da terra. Perceba que Jesus está dando uma ordem, há uma promessa. Essa promessa, Jesus está lembrando que o próprio Cristo havia profetizado. O Evangelho de Lucas mostra isso. Mas também essa promessa tem entre 800 e 850 anos, que o profeta Joel havia profetizado que quando chegasse esses dias, ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Essa promessa é uma promessa muito antiga, é uma promessa muito, mas que Jesus está dizendo: fiquem posicionados, fiquem preparados, porque está muito perto. Alguém levantou as mãos, eu vou de novo. A promessa tem entre 800 e 850 anos, pastor Ailma. Mas Jesus está dizendo para eles: fiquem posicionados no lugar que eu quero que vocês se posicionem, porque a promessa é antiga, mas está muito perto. Olhe para quem está do teu lado, por favor, e diga: eu não sei quanto tempo tem a promessa que você ouviu. Diga: mas promessa não tem tempo de validade. Alguém levantou as mãos, eu vou de novo. Promessa não prescreve. Se ele disse, pode passar 10, 20, 30, 850 anos. Se ele falou, tudo que ele falou há de se... Alguém está de mão levantada, senti meu corpo arrepiar. Eu vou mais uma vez. Eu não sei o que ele disse, mas se ele falou, se prepare, porque vai acontecer. O profeta disse: murcha-se a erva e também cai a flor, mas a palavra do nosso Deus vai permanecer. Ai. Aleluia. O que o profeta está dizendo é: as coisas mudam, mas a palavra continua a mesma. As pessoas mudam, mas a palavra continua a mesma. O governo muda, mas a palavra continua. E querendo a terra ou não, e querendo o homem ou não, e querendo o governo ou não, tudo que ele falou vai se cumprir. O profeta disse: assim como a chuva e a neve cai do céu e para lá não torna, mas antes vai regar a terra para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, mas antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Só mais uma vez estou introduzindo, mas olha para quem está do teu lado no nome de Jesus e diga para ele: a palavra está proibida de voltar para Deus sem antes cumprir ao que foi enviada.
na tua vida. Alguém levantou as mãos, eu vou liberar mais uma vez. A palavra está trabalhando para cumprir a promessa que Ele estabeleceu sobre a Domina. Eu estou pregando para mães aqui, que ouviu que o filho seria pastor, pastora, aleluia, aleluia, mas os olhos físicos, os olhos carnais não conseguem enxergar, e Deus está dizendo: se foi eu quem falei, se prepare, porque por mais que o ambiente possa parecer que esteja na rota contrária, a palavra está trabalhando, a palavra está trabalhando para se cumprir. Pastor Ailma, eu lembro de uma ocasião que eu passei um dia inteiro com alguns amigos antes de eu me converter, e fizemos churrasco, bebemos, usamos droga, e à noite eles fizeram uma armadilha. Esses supostos amigos armaram para matar eu e um amigo, pastor. Eu lembro que teve troca de tiros, eram muito mais do que nós dois. O nosso armamento era bem abaixo do que eles estavam usando. E naquela troca de tiro, naquela ocasião, eu saí intacto. Pastor Ailma, o amigo meu, infelizmente, foi alvejado. E eu saí de lá me sentindo habilidoso. Bom, saí do ambiente da guerra, né? Minha mãe pastora, isso aconteceu num sábado. Pegue isso aqui porque o Espírito Santo me impulsionou a falar isso para alguém. Na segunda-feira eu encontrei minha mãe, na esquina da casa dela. Enquanto eu estou conversando com a minha mãe, veio um casal marchando. Afonso, eu não era crente, eu não entendia isso. O casal vem marchando na minha direção. A irmã falando uma língua que eu não conhecia. O varão com uma autoridade botou o dedo na minha cara e disse: lembra de sábado? Eu disse: lembro. Lembra dos tiros? Eu disse: também lembro. Ele disse: lembra do amigo alvejado? Eu disse: também. Ele disse: aquela noite a cova estava aberta para você descer, e você não saiu de lá porque você foi habilidoso. Você não saiu de lá porque você foi bom, Paulinha. Ele disse: a cova estava aberta, mas o Espírito desceu e fechou. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Aleluia. Paulinha, ele disse para mim: não é nem porque tu mereces, porque pelo teu merecimento era para tu ter descido. Mas um dia Deus lá no monte falou para esta mulher que você não ia morrer na mão de bandido, você não ia morrer na mão de traficante. Ei, alguém está de mão levantada. Ele disse para ela que você seria um ganhador de alma, que você seria um pregador, que você seria um pastor. Aí Deus falou para mim: não é por causa de você, é por causa da palavra que foi liberada na direção dele. Olhe para quem está do teu lado, por favor. Eu senti de liberar isso aqui para alguém. Segure na mão dele, sacode ele e diga: se prepare, porque a palavra está trabalhando e dando livramento para alguém por causa da promessa que você tem. Pode passar o tempo que for, mas a promessa está de pé. Fiquem onde eu quero que vocês fiquem. Não saia de Jerusalém até que a promessa se cumpra. Pastor Ailma, nesse período de 40 dias, segundo Paulo, 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Mas no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que só tinha 120. Então existe uma promessa estabelecida, mas essa promessa só alcança quem estiver posicionado. Não estou sentindo uma graça aqui. Paulinha, a promessa não é para quem quer.
A promessa é para quem se posiciona. Porque o fogo não desce em qualquer lugar. O Espírito não alcança qualquer um. O Espírito desce onde tem alguém. Ela mandará. Posicionado. Olha para quem está do teu lado e diga: se posicione, porque o teu posicionamento vai lhe permitir fazer ou viver experiências extraordinárias. Alguém levantou as mãos? Eu vou de novo. O teu posicionamento vai te dar, aleluia, o que você vai viver. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Muita gente estava envolvida com o ambiente da festa, mas alguém decidiu: enquanto tem alguém festejando lá, eu vou me posicionar aqui. Enquanto tem alguém envolvido lá, o nosso posicionamento dita muito onde nós vamos viver em Deus. João disse: eu fui abandonado em Pátimos por causa do testemunho e da palavra de Jesus Cristo. Aí ele disse: quando eu estava lá, de repente eu ouvi uma voz como de trovão. Afonso, ele já está num ambiente de abandono, decretado a morte solitária. E quem sabe na mente de João é o fim do seu ministério. João já tinha vivido muita coisa em Deus. Só que quando ele está num ambiente que parece ser de solidão, ele diz: eu ouvi uma voz. E a voz não era comum, Paulinho. Ele disse: era uma voz como de trovão. Então ele está ouvindo já algo sobrenatural. Só que João não fica satisfeito com o que ele está ouvindo. Ele diz: quando eu ouvi, aí eu me virei, mudei meu posicionamento, me posicionei. Se posicionou para quê, João? Para ver. Porque eu não vou ficar satisfeito em estar em um ambiente em que eu ouço alguma coisa sobrenatural e não veja. Se ele está aqui, eu vou me posicionar para receber mais. Alguém levantou as mãos aqui? Aí João disse: quando eu me virei, eu não só ouvi, eu passei a ver 7 candelabros de ouro, o homem como se fosse o filho dos deuses caminhando no meio delas. Ele disse: ele tinha um cabelo branco como a lã, os olhos como chama de fogo, os pés como de latões reluzentes. Na boca dele tinha uma espada que cortava dos 2 lados. Ele tinha uma vestimenta branca que ia até os pés, um cinturão do que disse: aí eu caí meio morto. Só que quando eu caí meio morto, ele me levantou com a sua destra e se apresentou dizendo: João, eu sou o que estive morto, mas agora eu estou vivo. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu também sou o fim. Eu tenho a chave da morte e a chave do... Olha para quem está do teu lado e diga: para quem quer mais de Deus, aleluia, é preciso se posicionar. Ninguém recebe o Espírito Santo sem posicionamento. Quem quer ter mais revelação, hoje é a noite que Deus está te dando a oportunidade de se posicionar para... Meu Deus. Fiquem em Jerusalém. Há uma promessa estabelecida. A Bíblia diz que eles se reúnem e unidos oravam em súplicas, em oração. Eu gosto disso aqui, gente, porque o Espírito Santo desce onde há comunhão. Eu vou de novo. O Espírito Santo desce onde há comunhão. Onde tem divisão, ele não desce. Eu preciso falar. Criamos polêmicas da outra vez, né? Mas eu preciso falar, pastora. Eu não entendo essa igreja dos nossos dias, onde os crentes ficam degladiando entre si na internet. Eu vou de novo. Igreja é corpo, e o corpo funciona com a cabeça dando a ordem. E eu não entendo um crente de um lado mandando piada para o outro, o crente do outro mandando piada para o outro. O Espírito Santo habita onde há comunhão. Mas olha para quem está do teu lado, diga para ele: aqui na Amor e Fé não. Aqui a gente está unido em um só propósito. E o Espírito Santo só habita em ambientes
Oh, meu Deus do céu. Olhe para quem está do teu lado aí e diga: conta comigo. Porque a mesma promessa que você espera, eu espero também. Nós estamos vivendo o mesmo propósito. Não, tem gente que hoje acha que é melhor do que o outro, que prega melhor do que o outro, que canta melhor do que o outro, que ora melhor do que o outro. Se eu não for para o culto, não acontece. Se eu não pregar, não vira. Jesus está dizendo: eu já estou fora daí há muito tempo. Eu só habito em ambientes onde há comunhão. Meu Deus. Pastor Ailma, eu lembro da igreja de Laodiceia, que a igreja de Laodiceia dizia: sou rica, abastada, tenho falta de nada. Aí Jesus: tu é pobre, nua e cega, miserável. Eu preciso falar isso aqui. Esses dias tinha um negócio aí na internet acontecendo, né? Aí de uma ex-irmã ou irmão, não sei se ela voltou, se retornou, falando que a gente acha que Jesus é só nosso. Ela falou: eles acham que Jesus é só deles. Se a gente botar um shortinho, ouvir um pagodinho, fazer uma tatuagem, Jesus pega as malas e vai embora. O Espírito Santo falou para mim: como que eu vou embora de um lugar que eu já fui expulso há muito tempo? Não, eu vou de novo. Enquanto Laodiceia achava que estava vivendo, aleluia, a melhor época, Jesus está dizendo: tem riqueza lá dentro, tem beleza lá dentro, tem status lá dentro, tem seguidor, tem curtida, compartilhamento, comentários, mas eu estou na porta. Não, eu vou de novo. Eu estou na porta batendo. Eis que estou na porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí tem só Jesus na vida, né, irmão? Então a gente precisa entender que o ambiente que o Espírito Santo desce é um ambiente onde há comunhão. Onde tem comunhão, ele vem. Onde tem comunhão, ele desce. Só que não só comunhão, mas também perseverança. Porque eles estão a 10 dias do Pentecostes. Quando Jesus é assunto ao céu, é o 40º dia. Então faltava 10 dias para a festa começar. Mas Jesus não disse que no 50º dia ia acontecer. Ele só disse: fica. E qual é o problema? O problema é que eu fico no primeiro oro e nada acontece. Fico no segundo oro e nada acontece. Fico no terceiro oro e nada. E a gente vai desanimando na oração. A gente vai desanimando na busca. Mas foi bem com muita clareza dito aqui: é tempo de buscar, tempo de perseverar. E qual é o problema? O problema é que a gente vai quebrando as nossas expectativas acerca de tempo. Porque nós somos capazes de criar expectativas de coisas que Ele não nos prometeu. Ele não estabeleceu um tempo, Ele só disse: fica, permanece. E qual é o problema, pastor? O problema é de quando estiver no meio do caminho, a gente desistir da promessa. Só que a promessa desce para quem é perseverante. Olhe para quem está do teu lado e diga: nada está acontecendo, de repente você não está vendo nada. Diga: mas persevere. Diga: não saia do lugar que Deus te plantou. Diga: não pare de orar. A promessa é com Ele. Me posicionar e perseverar é comigo. Eu preciso insistir. Eu preciso perseverar. Por quê, pastor? Porque evangelho não é para forte. Evangelho é para perseverante. Eu vou de novo. Os discípulos que estão aqui provaram em 3 anos e meio, pastor, que não eram preparados, que não eram prontos. Eles erraram. Jesus não escolheu os fortes. Jesus escolheu os fracos. Mas Ele disse: não é sobre um forte, é sobre um fraco, que esteja posicionado e perseverante. Porque
Porque o segredo do evangelho é perseverança. Olha o que ele disse para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras e sei que tem pouca força, mas na pouca força não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Por causa disso, coloco uma porta aberta diante de vós, que homem não pode fechar, porque eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e... Olha para esse fraco que está do teu lado, diga: não precisa ser forte, só precisa ser perseverante. Diga: não precisa ser forte, só precisa perseverar. Paulo disse: eu orei 3 vezes a Deus, porque o mensageiro de Satanás vinha me esbofetear. Aleluia. Enquanto eu orava, Deus olhou para mim e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é na tua força, é se você se posicionar. Paulo, eu derramo graça e o meu poder se aperfeiçoa. Meu Deus. O Espírito Santo não desce onde há divisão. O Espírito Santo não desce onde há desistência. Eu preciso estar posicionado e perseverando em oração. Eu preciso ter uma expectativa no meu coração acerca daquilo que Ele falou ao meu respeito. Se Ele disse que Ele vai fazer, eu vou esperar para que Ele faça. A Bíblia diz que eles estão reunidos no cenáculo, em oração, súplica, unânimes. E quando eles estão unidos, o texto diz que de repente, Afonso, não tinha uma data marcada, não tinha um horário marcado. A pastora Ilma falou aqui em Atos 16 que quando Paulo e Silas oravam e cantavam, o Espírito não avisou quando ia acontecer. Ele falou de repente. Olhe para quem está do teu lado, por favor, e diga para ele: é de repente. É num culto como esse, que parece que as coisas vão acontecer normais, que Ele pode fazer aquilo que Ele prometeu. Alguém deu glória, eu vou de novo. É num dia comum que Ele pode mudar tudo. É num culto como esse que as coisas podem acontecer. Aleluia. Afonso, está escrito que de repente veio do céu. Enquanto tinha joelhos dobrados, enquanto tinha alguém unido em oração, o céu decidiu tocar a terra. Eu vou de novo. Não é a terra tocando o céu, é o céu tocando a terra. De repente veio do céu, porque o que tem para ser derramado sobre a tua vida não vem dos homens. O que tem para ser derramado sobre a tua vida não vem do governo. O que tem para ser derramado sobre a tua vida não vem da terra. O que tem para ser derramado sobre a tua vida vem do céu. Olhe para quem está do teu lado, no nome de Jesus, e diga: é hoje. Aleluia. Hoje é o de repente de Deus na tua vida. De repente veio do céu o som de um vento ímpeto. Ela mandará, sandará. Paulinha, antes dele batizar, ele viu um som, e esse som é um prenúncio de que o milagre ou que a promessa vai se cumprir. Olhe para quem está do teu lado, no nome de Jesus, e diga: aguça os seus ouvidos, aleluia, para ouvir aquilo que o céu está enviando ao teu encontro. O som do céu é um prenúncio daquilo que Ele vai operar na terra. Tchuminaia Sandarábia. Ele pega Ezequiel, leva no vale dos ossos secos, diz: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu sabes. Ele disse: então profetiza
profetiza, Ezequiel, profetiza sobre os ossos secos. Ezequiel disse: enquanto eu estava profetizando, segundo ele me deu ordem, veio um som. Irmão, alguém levantou as mãos lá. Eu vou de novo. Ezequiel está dizendo: pastor Ailma, eu nem terminei de pregar, eu ouvia o que ele mandava e profetizava o que ele dizia, porque eu tenho que estar com os ouvidos aguçados para ouvir o que ele tem para falar, para que eu reproduza na terra o que ele tem para falar. Enquanto eu profetizava, reproduzindo o que eu ouvia, veio um som, veio um som, veio um som. Eu nem acabei de pregar, enquanto eu estava pregando ainda, veio um som de milagre, veio um som de milagre. Alguém levantou as mãos. Eu não sei se você, aleluia, está na mesma dimensão espiritual, mas enquanto eu estou pregando aqui, pastor Ailma, eu ouço um barulho no mundo espiritual. Veio um som do céu, veio um som do céu, veio um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Paulinha, eu guardo isso aqui, porque eles estão unidos. Coletividade. O Espírito Santo desce sobre o coletivo, pastor Ailma. Só que o texto é específico em dizer que todos foram cheios, mas que sobre cada um foram vistas línguas repartidas como de fogo. Por que, pastor? Ele é o Deus do coletivo, mas também é aquele que dá experiências individuais. Olhe para quem está do teu lado, no nome de Jesus, e diga para ele: eu não posso ser aceso com a sua brasa. Diga: o que ele tem para você é para você, o que ele tem para mim é para mim. E se você está disponível para viver no coletivo, mas experiências individuais nessa noite, ele está disponível para derramar. Ah, não, é só para quem tem um coração aberto. O batismo com o Espírito Santo não foi um evento lá em Atos 2 e parou lá. Foi de lá para a igreja. Aleluia. Ainda hoje ele procura um coração como um altar para receber o Espírito Santo. Olhe para quem está do teu lado, no nome de Jesus, e diga: tem experiência para você, mas também tem experiência para mim. Eu não sei como você entrou aqui, mas ele quer te achar hoje. Ele quer te encher hoje. Aleluia. Foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vem só me capacitar a falar novas línguas. O Espírito Santo vem mudar o caráter dos que recebem e fazer deles um canal de Deus. Paulinha, porque a partir dali a igreja primitiva estava nascendo. Ali a igreja estava sendo inaugurada. Agora pega aqui. Lembra que eu falei que em Pentecostes, lá no Sinai, enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, a Bíblia diz que os que estavam lá embaixo, Paulinho, não tiveram paciência em esperar. Construíram o bezerro de ouro, entraram no pecado de idolatria. E naquele dia que Moisés desceu do monte, morreram 3.000 pelo juízo de Deus. Agora pega. Lá quando a lei estava sendo escrita com o dedo de Deus nas tábuas de pedra, no Êxodo, em Atos 2, o Espírito Santo estava escrevendo no coração daqueles que o esperavam. Lá no Êxodo, 3.000 morreram, aleluia,
por causa do juízo da lei. Lá em Atos 2, 3.000 se converteram através do Espírito Santo. Olhe para quem está do teu lado, pegue na mão dele, sacode ele e diga: aleluia, o batismo com o Espírito Santo não é um espetáculo. Diga: o batismo com o Espírito Santo é uma missão. Existe alguém que precisa ser alcançado por aquilo que você carrega. Deus está derramando em Pentecostes o Espírito dele sobre a vida de alguém, porque tem alguém lá que precisa ouvir daquilo que Deus tem para falar por intermédio da tua boca. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Juminaia. Pastora Ilma, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram envolvidos no Espírito. Estou sentindo a graça dele aqui. Aleluia. Enquanto alguém lá fora julgava, está cheio de vinho, bêbado, a Bíblia diz que o Pedro, que negou, errou, voltou a pescar, vai pregar a primeira mensagem, cheio do Espírito Santo. E quando Pedro prega a primeira mensagem, 3.000 almas se rendem a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não se envolve com o espetáculo, mas que se envolve com a missão de pregar o Evangelho. Foi dito aqui pelo pastor Afonso que eu não só tenho que pregar aqui, eu tenho que pregar no Uber, eu tenho que pregar na faculdade, eu tenho que pregar nos hospitais, eu tenho que pregar onde eu estiver. O Espírito Santo me deu uma missão e a mensagem de Cristo precisa ser pregada. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmãos. Aleluia, aleluia. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem autoridade em se reconhecer que não tem muita coisa, que não tem riqueza, que não tem ouro, não tem prata. Pedro chega na porta do templo, onde o coxo estava, onde todo mundo, todo dia dava a mesma coisa para ele. Quando Pedro chega lá, cheio do Espírito Santo, ele entende uma coisa: eu já não sou mais o mesmo. Eu não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Alamanda. Eu não sei se você crê, mas Jesus disse: obras maiores serão feitas para aqueles que crêem. O Espírito Santo hoje, na Amor e Fé, está indo ao encontro de alguém que não desistiu de ser cheio. E é só para quem veio ser cheio. Aqui o assunto é espiritual, não é terreno. E a Bíblia diz que os espirituais discernem as coisas do Espírito. E se você discerniu o que o Espírito Santo está falando aqui nesta noite, deixa ele te tocar, deixa ele te encher, deixa ele te envolver, porque eu sinto a graça dele tomando este ambiente. E se tiver 10 crentes ligados comigo, time na sanda calabaraia, calamandaraça, eu vou te dar 10 segundos para você integrar um glória, porque eu ainda creio em batismo com o Espírito Santo. Eu ainda creio numa igreja avivada, numa igreja alabaraçandarábia. Eu conto 10, vai, abre a tua boca para adorar isso. Eu conto 9, chumina sandarábia. Eu conto 8, aleluia. Se você tem glória na boca, libera. Se você tem aleluia, solta o aleluia. Remandaraia. Eu conto 7. Deus vai tomar esse lugar aqui. Se tiver 5 crentes comigo aqui, Chuminácia, Calabaraia. Eu creio, Paulinha, que o avivamento começa em nós. Aleluia. O avivamento começa aqui. Eu creio, pastora Ilma, que hoje, na Amor e Fé, na Maré, Deus vai levantar uma geração cheio do Espírito Santo, que não vai estar envolvida em shows, espetáculos, mas com uma missão de alcançar as almas
perdidas. De repente veio do céu um vento. Era baraçada. De repente veio. Eminacia. Terramandoro comandaraça. Tibi calabaracia. Chumina calabaraçandarábia. Keminaia. Olha ele, Eminaia. Eu estou sentindo ele aqui. Que maraçandarai. Afonso, há uma profecia, aleluia, onde o avivamento vai começar no Brasil. E eu creio, eu não tenho medo de falar isso aqui. Eu creio que o avivamento está, aleluia, previsto para nossa geração, porque está muito perto da volta de Jesus Cristo. E nós seremos cheios do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. É na maré que Deus vai derramar uma graça hoje para estartar para o nosso estado um novo tempo, uma nova estação. Se você tem mão para levantar, por favor, levante, porque Ele vai começar a tomar vasos aqui a partir de agora. E se tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo, receba aí agora, receba aí agora, receba aí agora, receba aí agora. Eu não sei se você crê, mas eu vejo uma nuvem tomando este lugar e um peso de glória acabou de descer. Agora, a sandaraia. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha Jesus tomando um vaso aqui, ó. Olha Jesus tomando lá. Seja cheio do Espírito Santo agora. Teramandaracia. O Espírito Santo faz de pessoas comuns porta-vozes dos céus. E pegue isso aqui. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja com ousadia, que não se dobrou ao sistema. É uma igreja que foi perseguida, mas permaneceu de pé. Uma igreja que foi massacrada, mas permaneceu. É uma igreja que há 2000 anos vem apanhando. E nós estamos vivendo momentos finais, porque Jesus disse que nos últimos dias, aleluia, ouviríamos rumores de guerra, de guerras. Aleluia, haveria pestes, terremotos, maremotos, aleluia. Mas ele disse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Por causa do meu nome serão entregues à morte. Aquele que permanecer até o fim, este será salvo. E quem é que vai permanecer até o fim? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo não vai se dobrar ao sistema. Uma igreja cheia do Espírito Santo não vai se render. Jesus disse: sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Saia daqui hoje com a plena convicção que quem é cheio do Espírito Santo não para, mas persevera para a glória do nome de Jesus. Levanta as duas mãos e aplauda Jesus aí, vai. Aleluia.